Serão 4 meses de levantamentos. A empresa KPMG, contratada pelo governo do estado, está fazendo um estudo detalhado das obras do veículo leve sobre trilhos. O primeiro relatório ficou pronto e foi apresentado pela Controladoria e Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado das Cidades. Foi verificado 300 irregularidades, 60 graves. O consórcio VLT, responsável pelas obras do modal, pede ao governo do estado mais R$ 1,135 bilhões para continuar com as obras, que por enquanto estão paradas e judicializadas. A empresa KPMG levantou que o real valor seria de R$ 602 milhões. Basicamente, o relatório que inicialmente foi apresentado pela Controladoria e foi confirmado agora pela auditoria independente sugere que alguns pontos justificam essa diferença tão grande entre o pleito financeiro que foi trazido pelo consórcio e aquele que nos é trazido agora por auditoria. Primeiro ponto, a duplicidade no uso de critérios para atualizar estes valores. Só para citar um exemplo, a variação cambial de material que já ingressou, portanto já foi corrigida esta perda de valor por conta do elemento câmbio e é suportado ao mesmo tempo pela inflação. Então, isso foi utilizado pelo consórcio em vários elementos financeiros. Segundo ponto, toda demora atribuída na execução do contrato foi imputada pelo consórcio ao Estado, quando, na verdade, o relatório reparte esse conjunto de responsabilidades e derivando as consequências financeiras que sugerem, portanto, que o Estado não deve pagar essa conta. Um terceiro elemento que também foi trazido consta na apresentação de obras que não seriam entregues, não seriam executadas, portanto, que constavam lá como valores a serem quitados pelo Estado de Mato Grosso. Então, tudo isso, de forma acumulativa, sugere uma diferença muito grande de valores que foi colocado aí em confronto perante o que é trazido agora pela auditoria e aquilo que foi apresentado inicialmente pelo consórcio lá perante a CECID no início de 2015. Entre os valores cobrados pelo consórcio VLT, 423 milhões são referentes ao reajuste e reequilíbrio financeiro da obra, mais 466 milhões de saldo corrigido e mais 265 milhões de reais com custos adicionais. O governo de Mato Grosso já pagou 1 bilhão e 66 milhões para a execução da obra, de um total de 1 bilhão 477 bilhões. Entre as irregularidades identificadas está a falta do projeto de desocupação de áreas. Ficou provado na auditoria independente que, sem o projeto, áreas podem ter sido desapropriadas sem necessidade e áreas que seriam vitais para a continuidade da obra nem sequer foram consideradas nos estudos feitos pelo consórcio VLT. Um outro problema grave identificado foi a falta de existência de um escritório de gerenciamento de projetos, o que provou que foram adquiridos itens sem a real necessidade, como os vagões do VLT e até trilhos. De fato, era momento de adquirir vagão em detrimento das obras de arte ou do estabelecimento da via onde passaria os vagões? Era momento de se comprar 81 milhões de trilhos e lá deixarmos depositado até hoje, sendo que não era ainda o momento de se colocar o trilho? Fala-se muito dos vagões, 500 milhões, mas nós temos que lembrar que são vagões, 500 milhões, foram comprados sistemas, algo próximo a 200 milhões, foram comprados trilhos na ordem de 80 milhões, tudo isso foi estocado e o escritório de gerenciamento de projeto foi incapaz de enxergar que não era momento para fazer aquela compra. Era momento de obra. O Estado já protocolou na Justiça a primeira parte do levantamento feito pela KPMG. E, ao final de todo o processo, medidas judiciais vão recair aos culpados pelas irregularidades nas obras do VLT. Quando se reconhece que houve, e isto foi reconhecido, confirmado, foi sugerido na ação, alguma coisa anormal aconteceu com esse contrato e foi confirmado por esta auditoria independente, já havia o controle interno funcionando pela CGE, foi confirmado agora por um segundo ator, que é o auditor independente. Então ele confirma, houve omissão. Quem deu causa à omissão produziu consequências nocivas para o contrato. Nós temos aí um pleito financeiro que aumentou o pagamento dessa despesa. Tudo isso vai ser apurado pelos órgãos de controle, alguns deles já fazem parte desta ação também,
Nós temos a primeira ação, que é discutir o contrato. Várias outras poderão ser propostas para responsabilizar estes ex-gestores que deram causa a estas omissões reconhecidas pelo relatório. Que tipo de consequência? Inclusive criminal.